estilo de vida, tá certo? Muito bem. Avançando um pouco mais, irmãos, nós já temos lido aqui muitas vezes, Paulo ensina aos irmãos que a gente precisa cuidar uns dos outros dentro da igreja, né? E quando a gente faz isso, estamos dando testemunho do amor de Cristo que está no nosso coração, está também no coração dos nossos irmãos. Então precisamos cuidar uns dos outros também. Aprendemos também que o sucesso financeiro não tem significado a não ser que você possa usar esse sucesso financeiro para a glória do reino de Deus. Porque quando você partir, querido irmão, não vai levar. Mas tem uma maneira de você mandar sua riqueza antes de você, que é servindo aos irmãos, investindo no reino. E aí você vai poder mandar a sua riqueza lá para o céu antes de você. Quando você chegar lá no reino, certamente que vai poder receber a sua coroa que você mandou de antemão. Tá certo? Mas não pode levar junto. Tem que mandar antes. Na palavra de Deus a gente encontra homens que realmente foram muitíssimo abençoados. Talvez o homem mais rico de todos os tempos, ainda hoje, ninguém tenha superado ele, seja Salomão. Estima que a riqueza dele chegava a 70 milhões por ano. Por ano, era o lucro que ele tinha. Você pensa, mas é muito mesmo, hein? É verdade. Tem um investidor brasileiro chamado Luiz Barsi, é o maior investidor brasileiro, né, em ações, individualmente. Ele estava compartilhando essa semana que ele teve 171 milhões de lucro só com a empresa dele, né? Dividendos que ele recebeu. Fico pensando, será que esse camarada já era mais rico que o Salomão? Você nunca ouviu falar desse cara. Ele vai morrer, a riqueza dele vai ficar para os filhos que talvez nem estão aí para as coisas do Senhor. E aí? O que adiantou? Nós precisamos viver uma vida com propósito, fazer da sua riqueza ser alguma coisa realmente importante aqui nesse mundo. Senão você parte e deixa tudo para alguém que não vai dar valor àquilo que você fez. Talvez jogue tudo fora, desperdice tudo. Não é mesmo? Mas veja que Salomão, com toda a sua riqueza, e ele era muitíssimo rico, ele morava numa casa que demorou 13 anos para construir o seu palácio. Só na estrebaria dele tinha vagas para 40 mil cavalos e éguas de raça que ele fazia negócios com ela. Dentro da casa dele, todos os dias, eles matavam 30 bois, 100 ovelhas e vários outros animais, que era o cardápio diário da sua mesa. A gente fica pensando, duvido que alguém tenha uma riqueza tão grande como a de Salomão. Salomão era um homem que realmente podia dar conselho para nós sobre esse negócio de juntar dinheiro, não é verdade? Porque ele juntou muito. E o que ele concluiu, irmãos, no final da sua vida com todo esse dinheiro que ele juntou? Lá em Eclesiastes, no final do livro de Eclesiastes que ele escreveu, no capítulo 12, versículo 8, ele escreve a conclusão de tudo. Ele diz assim, eu experimentei de tudo nessa vida. Tudo que você pensar que o dinheiro pode comprar, eu comprei. Viajei, passeei, gastei com tudo que os meus olhos quis comprar. E aí ele chega lá no final e ele fala, quero dar para você a conclusão de tudo isso. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Sabe o que é vaidade? Aqui no contexto significa uma coisa passageira. Isso aí não leva a nada. Não é isso que ele está dizendo. A vaidade, na verdade, é uma palavra que diz que você, quando pensa de você mesmo, além daquilo que você é, está sendo vaidoso, né? Então, Salomão falou assim, olha, você pensar que riqueza tem algum valor, tudo isso é vaidade. Sem valor nenhum. Que coisa preciosa, irmãos, poder aprender essa lição. Que a gente aprenda antes de chegar no final da nossa vida. Salomão certamente que deve ter se arrependido bastante de algumas coisas que ele fez com toda a sua riqueza, né? Mas quero avançar ainda para dar mais um conselho aqui, e o último conselho sobre o nosso estilo de vida. Irmãos, a gente não pode se conformar com este mundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1. Não vos conformeis com este mundo. Uma tradução mais moderna da Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, com essa era, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais. Esse mundo só tem coisa superficial. Então o Senhor está dizendo aqui, cuidado para você não se moldar a esses costumes superficiais do mundo. De onde é que vem esses costumes superficiais do mundo? Da propaganda. É a propaganda que nos leva a desejar coisas que a gente não precisa. Um homem sábio, ele disse que as pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem são importantes para elas.
Isso é o conceito de superficialidade. E a maioria das pessoas vive exatamente assim, irmãos. Para que você está juntando tanto? Para impressionar as pessoas aí, os meus amigos, os meus conterrâneos, para impressionar minha família, para impressionar meu vizinho. Vaidade, vaidade, diz o Salomão. Tudo é vaidade. Irmãos, tem uma conta que nós precisamos fazê-la na nossa vida. Toda vez que você tem uma renda de 10 e você gasta 12, esses 2 aí de diferença é a sua dívida. Sabe como é o nome disso? É insatisfação. Então, dívida é a mesma coisa de insatisfação. Muitas pessoas vivem insatisfeitas, irmãos. E por causa da insatisfação tem dívida. Qual é o tamanho da sua insatisfação? É o tamanho da dívida que você tem. Então, é uma coisa que Deus precisa nos livrar. Para a gente não ficar fisgado por essas propagandas do mundo que vendem para nós desejos que não são os nossos desejos. Quantos de nós aqui tem coisas que você comprou que nunca usou? Ou que então comprou, usou muito pouco, está lá guardado. Foi enganado pela propaganda. Você achou que ia precisar daquilo. Achou que seria bom aquilo, mas não era. Está lá guardado, né, desperdiçado. Que o Senhor nos livre, nos dê sabedoria, para que a gente possa ter um estilo de vida que realmente seja simples e agradável na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero avançar aqui mais um pouco. Tem muitas pessoas que pensam que para você ser um bom servo do Senhor precisa ser pobre. Outras pessoas pensam o contrário. Não, o servo do Senhor sempre vai ser próspero. E o conceito bíblico, ele não é nenhum nem o outro, mas ele é um conceito no meio que chama-se mordomia. E o que é mordomia? É quando você entende que tudo que você tem foi o Senhor que colocou nas suas mãos para que você possa administrar. Então esse é o desejo de Deus, que você possa administrar muitíssimo bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O salmista, ele diz assim, olha, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos teus servos. Então o Senhor tem prazer na prosperidade dos servos dele, pode ter certeza disso. Mas nós precisamos usar essa prosperidade de uma forma que possa trazer glória para o nome do nosso Senhor. O apóstolo João, ele fala assim, na terceira carta, ele diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João está dizendo assim para o Gaio, Gaio, tomara que você seja tão próspero na sua vida financeira como é próspera a tua alma. Irmão, se o Senhor fosse usar a medida da prosperidade da nossa alma para nos dar prosperidade financeira, será que você seria uma pessoa rica ou pobre? Pensa por um instante. A prosperidade da alma, irmãos, ela tem a ver com paz no coração. Prosperidade da alma tem a ver com você poder evangelizar os seus amigos. Prosperidade da alma tem a ver com controle sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vontade. Que coisa preciosa quando a gente atinge esse nível de ter uma alma próspera, né? De você estar sempre contente, estar sempre servindo ao Senhor com alegria, estar sempre se preocupando com os valores realmente importantes dessa vida. Como que isso conta, irmãos? Como que isso conta? Não é mesmo? E aí, se a sua alma fosse o padrão para Deus dar prosperidade financeira, será que você ia encontrar prosperidade financeira na sua vida? Vamos avançar aqui um pouco mais, né? Quando a gente encontra na Bíblia, encontra pessoas que tiveram, mesmo sendo bons crentes, eles passaram por dificuldades financeiras. Olha a história de José. José nasceu numa família muito rica e próspera, mas por um tempo da sua vida, ele teve que viver como escravo. Lá no final, ele foi abençoado novamente. Então, como que é precioso a gente entender que mesmo você estando no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, ainda assim, você pode ter alguma dificuldade financeira na sua vida. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, tem uma orientação bíblica para nós sobre prosperidade. Josué, o Senhor fala para Josué assim, ó, não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tudo quanto fizer vai ser bem sucedido. O Senhor está falando aqui de prosperidade. E tem aqui, irmãos, requisitos para a gente ser próspero. Primeiro o Senhor fala assim, ó, medita nas Escrituras.
Coloque no teu coração aquilo que está escrito ali na palavra do Senhor. Segundo, faça tudo que está escrito na palavra do Senhor. Então, veja, irmãos, que quando a gente cumpre essas obrigações, você fica na posição de poder ser abençoado pelo Senhor. Mas, aí que entra o mais importante. Você pode fazer isso aqui, cumprir fielmente os princípios da Bíblia, e mesmo assim, você não experimentar prosperidade financeira na sua vida. Por quê, irmãos? Quero mostrar para você, querido irmão, que tem algumas razões pelas quais algumas pessoas que levam Deus a sério podem não prosperar. A primeira razão é quando você não cumpre os princípios bíblicos. Então, isso aí é fato. Os princípios bíblicos estão aqui. Às vezes você pode ser uma pessoa honesta, mas pode ser uma pessoa que não está cumprindo as suas responsabilidades lá no trabalho. Você pode ser uma pessoa fiel em algumas áreas, mas entrar em dívidas em outras áreas. Então, não está cumprindo os princípios da Bíblia. Por isso, não está achando o caminho da prosperidade. Segundo, às vezes, irmãos, mesmo que você esteja cumprindo os requisitos bíblicos, fazendo a vontade do Senhor, às vezes o Senhor tem um propósito na nossa vida que é de edificar o nosso caráter. Então, às vezes, você vai passar por alguma dificuldade porque Deus está trabalhando no nosso caráter. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Então, como que a gente precisa entender que, às vezes, Deus trabalha na nossa vida com lutas e provações para aprovar o nosso caráter? Lembra quando Davi venceu Golias? Tinha tudo para se prosperar na vida. Mesmo assim, o Senhor permitiu que Saul perseguisse. Isso tudo o Senhor estava ali trabalhando no caráter de Davi. Olha para a história de Jó. Como ele era um servo bom do Senhor, porém, perdeu tudo aquilo que ele tinha de valor. Certamente que Deus estava trabalhando alguma coisa na vida de Jó também. E assim também na nossa vida, irmãos. Pode ter certeza que o Senhor, às vezes, Ele trabalha provando a nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter. Lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que o Senhor provou aquele povo lá no deserto por 40 anos, para que eles soubessem o que tinha no coração deles. Então, às vezes, o Senhor trabalha na nossa vida, moldando o nosso caráter, para que quando pisarmos na terra prometida, entrarmos na bênção, a gente possa glorificar o Senhor. Isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Outra informação importante que a gente precisa considerar aqui, irmãos, que impede a gente de prosperar, é que a nossa dependência do Senhor, ela precisa ser fortalecida. Então, às vezes, você vai passar por alguma dificuldade na sua vida, para que você aprenda a confiar no Senhor, a depender mais do Senhor. Então, às vezes, quando você tem recurso suficiente para correr no médico, para não precisar de pedir ajuda a alguém, socorro de alguém, então você deixa de confiar no Senhor para confiar na instabilidade das riquezas, como nós já vimos. Porém, às vezes o Senhor permite essas lutas, dificuldades na nossa vida, para que a gente possa aprender a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor. Então, às vezes o Senhor permite algumas dificuldades na nossa vida para trabalhar no nosso caráter. E, finalmente, ainda tem o mistério da soberania de Deus. Às vezes o Senhor tem algumas coisas que Ele quer trabalhar na nossa vida que não tem a ver com o nosso caráter, nem com a nossa desobediência, mas às vezes o Senhor tem algum plano que nós não conhecemos bem. Lá em Hebreus, no capítulo 11, tem uma lista de pessoas que foram muito abençoadas pelo Senhor, é a lista dos heróis da fé. Mas lá no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, você vê algumas pessoas muito piedosas que tiveram a aprovação do Senhor, mas viveram uma vida de provação muito grande, de pobreza muito grande. Então o Senhor, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. A gente precisa confiar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Gostaria de dar um resumo aqui de tudo que nós falamos hoje. E guarda aí no seu coração. Então, a palavra de Deus, elas não ensinam a gente a ser pobre ou a ser próspero. Não é uma coisa assim
que tem que ser desse jeito ou do outro jeito. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ser mordomos fiéis. Se o Senhor te deu alguma coisa, seja fiel na administração daquilo. O Senhor já ensinou para nós lá que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Tá certo? Precisamos entender a perspectiva de Deus, então, sobre a prosperidade. O Senhor, Ele avalia as riquezas verdadeiras baseada naquilo que Ele acha que é importante, naquilo que Ele acha que tem valor. Lá em Apocalipse, algumas pessoas, lá no capítulo 2, versículo 9, estavam pensando que eram ricos, que tinham de tudo. Mas o Senhor olha para eles e fala: tu és pobre, és cego, miserável, nu. Então, às vezes, aqui na terra, alguém pode pensar que é rico. Mas aos olhos de Deus, essa pessoa pode ser pobre. Então, o jeito de Deus avaliar é diferente do nosso. Aprendemos aqui, irmãos, que aqueles que são ricos, às vezes não desfrutam de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, essas pessoas, na verdade, eles são pobres. É isso que acontece com ele. Então, a verdadeira prosperidade, ela precisa ir além das nossas posses, além dos nossos bens, do nosso dinheiro. Então, à medida que nós conhecemos o Senhor, nos tornamos íntimos dele, aí sim é que nós podemos fazer um bom uso das nossas riquezas e vamos ser prósperos segundo o conceito da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, só para encerrar a nossa aula de hoje, tem uma coisa importante que eu preciso falar com os irmãos. Lá no livro do profeta Jeremias, a palavra do Senhor nos fala, no capítulo 12, versículo 1, que o profeta ele fala assim, olha: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Jeremias está perguntando assim: Senhor, por que o Senhor deixa um homem ímpio prosperar? Lá nos Salmos você vai ver que os filhos de Asaf, eles tinham essa mesma dúvida. Senhor, por que o ímpio prospera e às vezes o servo fiel do Senhor não prospera? O salmista ele fala que quase desviou da fé por causa disso. Às vezes também, irmãos, entra o mesmo pensamento no coração. Isso tem pouco a ver com inveja, não é mesmo? Com falta de contentamento. Mas a grande verdade é que o Senhor, ele mostrou para esses homens aqui, na sua misericórdia e graça, o que estava acontecendo. O Senhor mostrou para eles qual era o fim destas pessoas. E, irmãos, coisa terrível quando a gente olha para o fim destas pessoas. O ímpio, certamente que ele vai encontrar com o Senhor e vai ter que prestar conta da sua vida ao Senhor também. Com certeza. O salmista, ele disse que quando ele viu o fim destas pessoas, o Senhor mostrou para ele o fim dessas pessoas, aí então ele entendeu, isso trouxe paz ao coração dele. Então o Senhor está dizendo aqui para nós que nós não podemos nos aborrecer por causa desses homens maus. Não tem inveja desses perversos. A Bíblia diz que como um capim, como a relva verde, logo eles murcharão. Está lá no Salmo 37. Então, não sinta inveja. Muito pelo contrário, se Deus tem permitido que os ímpios prosperem, certamente que o Senhor tem algum objetivo nisso, algum plano nisso. Ainda que você não entenda, pode confiar no Senhor, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Amém, meus irmãos? Irmãos, a última palavra que eu quero dar para os irmãos aqui é sobre contenda, litígio. Então a palavra do Senhor ela nos ensina, 1 Coríntios capítulo 6, que às vezes a gente tem algum problema financeiro com uma pessoa que precisa ir na justiça. Você fez lá uma compra, o negócio deu errado, não saiu do jeito que você queria, aí você precisa processar aquela pessoa, ou aquela pessoa vai processar você. Então a palavra de Deus diz que no mundo isso é muito comum que isso aconteça. Mas a palavra do Senhor diz que dentro da igreja não pode acontecer. Então qual que é o conselho do Senhor? Vai lá e conversa com essa pessoa. Se não resolver, leva 2 pessoas para conversar, para resolver, chegar num acordo. Se não der certo, aí sim o assunto precisa ser trazido para que a igreja possa ajudar. Paulo fala assim, será que na igreja não tem ninguém que possa dar orientação sábia sobre esse negócio aí? É essa que é a palavra que está aqui no nosso curso nessa manhã. A palavra do Senhor fala assim, Mateus, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim, quero ler um texto um pouquinho maior, mas eu quero ler com você.
1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 em diante. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O apóstolo Paulo dá uma dura aqui em nós, né, irmãos? Muitas vezes a gente está pensando só na gente mesmo. Paulo está dizendo, olha, escolha sofrer o dano, escolha sofrer o prejuízo. Deixa que o Senhor é justo juiz nessas coisas. Não é mesmo? São conselhos importantes da palavra do Senhor e é bom que a gente possa segui-los. Último, estou falando último aqui, já não é de hoje, né, irmãos? Mas tem mais um conselho importante aqui, nós já falamos sobre isso, que tem a ver com pagar os impostos, né? Eu não vou me deter nisso aqui, porque a Bíblia diz para a gente dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. A gente sempre fica procurando um jeito de pagar menos impostos, porque a gente pensa assim, é injustiça, isso é muito injusto. Bom, é verdade tudo isso aí, mas seja justo também, tá certo? Não é porque os outros são injustos que você vai ser também, não é mesmo? Por fim, irmãos, agora é fim mesmo. Tiago, lá no capítulo 2, do 1 a 9, ele nos fala sobre a gente ser parcial. E o que é a parcialidade? É quando você trata uma pessoa diferente da outra, porque ele é mais bonito, ou mais inteligente, ou porque tem mais dinheiro do que o outro. Então a palavra do Senhor está dizendo, não faça isso de jeito nenhum. Nós não podemos ser parciais de forma alguma. O Senhor diz assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Depois Paulo fala assim, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Aqui que está a grande dificuldade. Qual de nós tem essa condição, né, de achar que o outro é superior a ele mesmo? É. Às vezes você está numa fila e alguém chega lá e fala, fulano, passa aqui na frente. E aí você fica irritado, por que ele passou na frente? Não é mesmo? Sem motivo nenhum. E aí a palavra de Deus diz, olha, considere que ele é superior a você mesmo. Não liga para isso não. Mas tem injustiça nisso. Mas o Senhor está dizendo aqui para você viver dessa forma. Irmãos, isso é um estilo de vida. Não é que você tem que aceitar a injustiça. Mas é que às vezes, para trazer honra para o nome do Senhor, o Senhor está dizendo assim, considere o outro superior a você mesmo. Deixa que ele passe na frente, não tem problema nenhum. Se tiver que perder alguma coisa, perca, não tem problema nenhum. O Senhor é muito mais poderoso para retribuir e dar a você muito mais em troca. E às vezes aquilo que a gente vai receber de Deus, irmãos, vai valer muito mais do que aquilo que nós perdemos por amor ao Senhor e à sua causa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você quiser detalhar um pouco mais, principalmente nesse finalzinho, passei corrido aqui, você pode pegar a apostila, né? Nós temos ela em formato PDF que podemos encaminhar para você. E se você quiser, ainda tem algumas impressas aqui que você pode levar para estudar em casa, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, irmãos? Semana que vem, então, nós teremos a nossa última lição falando sobre a eternidade. E aí nós encerramos o nosso curso de finanças. Vamos orar ao nosso Senhor? Pai, obrigado pelo ensino da Tua palavra nessa manhã. Queremos reconhecer, Pai, que o Senhor, na Tua sabedoria, nos ensinou coisas que muitas vezes o nosso coração humano, pecaminoso, não quer seguir, não quer acreditar, não quer crer. Mas a Tua palavra é verdadeira, Pai. Tua palavra tem ensinos preciosos ao nosso coração e que nós queremos mesmo. É que a vontade do Senhor se cumpra sobre a nossa vida, porque ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a nossa oração, Pai, de gratidão, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Mencionar alguma coisa? Pode ficar à vontade se você quiser. No nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se não, vamos encerrar. Deus abençoe. Logo mais à noite estamos juntos novamente. Para a glória do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade se você quiser. Se não, vamos encerrar. Deus abençoe. Logo mais à noite estamos juntos novamente. Para a glória do Senhor Jesus.